Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem. A igreja celebra neste final de semana o 30º domingo do tempo comum. Hoje também é o Dia Mundial das Missões, a Igreja em Missão, que tem como tema Sereis minhas testemunhas. E proclama o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18, versículos de 9 a 14, que diz: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, estamos na caminhada para Jerusalém, que Jesus vai fazendo para Jerusalém, que é uma caminhada, nós já sabemos, espiritual e também uma caminhada física. Ele vai saindo da sua região, tomou a firme decisão para ir para Jerusalém. E nesse caminho, ele vai ensinando aos seus discípulos, vai ensinando à multidão, vai ensinando a alguns que confiam na sua palavra, vai dizendo a outros que confiam nas suas próprias vidas, que se dizem religiosos, mas por final das contas são pessoas orgulhosas e arrogantes, e vai especialmente ensinando aos pobres, aos humilhados, aos sofredores, aos que estão realmente carentes da presença do bom pastor. E desse modo, Jesus vai se colocando diante de certos grupos religiosos como sendo aquele realmente que apresenta palavras de salvação, palavras de vida, palavras que são firmes e que representa de fato o reino de Deus como deve acontecer no nosso meio. No domingo passado, nós ouvimos a viúva que insistia para um juiz iníquo ou um juiz maldoso. 2 personalidades distintas que viviam ali no meio, um juiz que não temia homem algum nem a Deus, e uma viúva que era pobre e que precisava que fosse feita justiça.
e ela clamava por justiça. E a conclusão desse evangelho do domingo passado é: e Deus? O juiz faz a sua parte, faz justiça, e o evangelho diz: e Deus? O que deverá fazer para aqueles que pedem com insistência? Hoje, Jesus Cristo vai dando pistas para uma oração verdadeira, visto que os discípulos pedem a Jesus para que os ensine a rezar. E Jesus vai ensinando esses discípulos a rezar. E vai mostrando duas faces que muitas vezes representado pelo fariseu e muitas vezes também representado pelo cobrador de impostos. Duas realidades, duas personalidades distintas, mas que pode também fazer parte do indivíduo. Jesus apresenta o fariseu com a sua arrogância diante de Deus, tentando fazer ou falar aquilo que ele faz e se comparando com outros homens, dizendo que é honesto, que não é ladrão, que isso e aquilo outro, e que não é igual ao cobrador de impostos, pois o cobrador de impostos era uma pessoa totalmente desligada do contexto religioso. Por quê? Porque era considerado um homem traidor. E o cobrador de impostos, na sua humildade, vai somente pedir piedade. Piedade por ser a pessoa que é, piedade por ser considerado o que é, que Deus possa realmente ter piedade dele, pois ele também reconhece a sua chaga, reconhece a sua situação de vida. E aí a conclusão desse evangelho é uma conclusão que nos dá assim, uma lição profunda e que nós podemos averiguar se realmente dentro de nós existe um fariseu ou existe um cobrador de impostos. Aquele que tem uma oração honesta, que reconhece que é pecador, que reconhece realmente as suas fraquezas, que reconhece que diante da vida que se apresenta é realmente frágil, é realmente fraco, e pede a Deus, reconhecendo assim a grandeza de Deus, que tenha piedade dele, pois se reconhece um grande pecador. E aí, nós poderíamos dizer, neste Dia Mundial da Missão, de que forma realmente estamos rezando, como estamos pedindo a Deus que aceite os nossos pedidos, que aceite a nossa situação de vida. Como estamos realmente nos dirigindo ao Pai que é Criador. Se estamos dizendo a verdade de nós mesmos, ou se estamos mentindo para o próprio Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus é um mero desconhecido ou desconhecedor também da nossa história, da nossa presença, da nossa vida. Mas isso não é verdade. Deus conhece a nossa história, Deus está atuando no nosso meio. E nós, como pessoas que caminham, precisamos dizer realmente aquilo que é a verdade do nosso ser. Mas temos, algumas vezes, essa personalidade farisaica, de apresentar uma mentira para Deus, porque pensamos que iremos enganar a Deus. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, isso é um pensamento muito ingênuo, isso é um pensamento muito fragilizado. Nós não enganamos a Deus. Nós, de fato, somos pessoas que
vivemos na nossa fragilidade em busca do encontro com a verdade. E não precisamos usar o nome de Deus. Está acontecendo muito problema por conta do uso do nome de Deus, né? O uso em vão. O povo querendo enganar o próprio Deus. Isso é muita fantasia, isso é muito fantasioso. Deus não se engana. Nós podemos enganar a um outro ser humano, mas a Deus nós não enganamos. Ele sabe da nossa realidade, Ele sabe aquilo que somos, Ele sabe da nossa situação. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, tenhamos consciência, tenhamos condição de perceber que o Deus Criador da nossa história não é um Deus condizente com uma realidade mentirosa. Não é um Deus condizente com uma realidade que eu mesmo possa criar. É um Deus que está presente na história, mas que está verificando a nós e vendo o que somos capazes ou não de fazer. Apesar de ser um Deus misericordioso, Ele é um Deus também que compreende a nossa realidade e sabe, acima de tudo, que apesar da nossa fragilidade, buscamos viver diante dEle de acordo com a verdade que apresentamos para Ele, de acordo com a nossa humildade. A arrogância, ou um ser arrogante, é sempre um ser desencontrado, é sempre um ser que não tem sentido para a vida, e é um ser que, por não ter sentido para a vida, destrói também muitas vidas. Portanto, precisamos ser sinceros, precisamos ter consciência, precisamos acreditar que o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, Ele não é condizente com a mentira que nós apresentamos ou queremos apresentar para Ele. Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de paz e Ele é um Deus que se apresenta para nós como aquele que, fazendo justiça, quer que todos tenham vida e vida em abundância, a partir do sentido material até o sentido espiritual. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, que nós sejamos sinceros. Deus quer a nossa sinceridade de coração. Ele se apresenta como aquele que cria, mas quer que, reconhecendo-nos pessoas, criaturas, sejamos sinceros com Ele e tenhamos, de fato, condição de dizer para Ele: Pai, tem piedade de mim, porque sou pecador. Deus vos abençoe, Deus vos dê graça e coragem para se apresentar diante dEle conforme a tua humildade, que, se tornando pessoa humilde, possa realmente ser verdadeiramente a pessoa encontrada que Deus quer realmente buscar, que Deus quer usar para fazer com que os outros também se encontrem consigo mesmo e com Deus. Missionários Paz e Bem, nós estamos de fato muito gratos, nós somos gratos a vocês por divulgarem a nossa missão. E nesse Dia Internacional da Missão, queremos parabenizá-los por todo o carinho de vocês, por toda a divulgação que vocês fazem do nosso conteúdo catequético. Deus vos abençoe muito. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. E se você gosta desse conteúdo, seja também missionário Paz e Bem. E compartilha o material, faz o teu comentário, dá o teu joinha. Assim, nós iremos crescendo pouco a pouco e
fazendo a rede ou as redes sociais entenderem que a palavra de Deus está acima de qualquer situação e que Deus é realmente o Criador e que a nossa verdade deve ser manifestada de acordo com a palavra de Jesus, que é uma palavra de justiça, uma palavra de misericórdia, uma palavra de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.